Apocalipse 20:10, né, quando fala lá, a Bíblia deixa claro, por exemplo, que esse é um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Quer dizer que Deus não tenha qualquer intenção de preparar um lugar para condenar as pessoas. Aquilo é um lugar compatível com a realidade do mal extremo, ou a quem se entrega a essa realidade. Mas é interessante que diz que eles serão atormentados todos os dias pelos séculos dos séculos. Mas alguns textos, por exemplo, falam que vocês devem temer aquele que pode não só destruir o corpo, mas pode destruir o corpo, ou matar o corpo e a alma. E entre os estudiosos se discute qual é o nível da eternidade desse inferno. Será que essa eternidade do inferno seria, vamos dizer, uma perpetuidade, né, que vai durar enquanto tiver que durar? Será que em algum momento a pessoa vai ser destruída? Quer dizer, no fundo, a gente não sabe. Os estudiosos discutem, mas eu acho que até uma discussão desnecessária, porque só em pensar em passar por um período assim, né, é um negócio complicado. A discussão está que se nós temos uma alma essencialmente imortal, necessariamente essa condição permanece, digamos assim, por toda a eternidade. Agora, se a nossa alma não tem uma imortalidade ligada a ela mesma, ela precisa ter essa imortalidade que vem de Deus, então pode haver a possibilidade dessa alma, como alguns imaginam, deixar de existir. A questão é complexa e ela não alivia a dificuldade. O que nós precisamos entender é que diante desse cenário, nós vamos encontrar essa realidade de que as pessoas que não entendem que quando Deus bate à porta da nossa vida e bate ao nosso coração, e nós entendemos que nós não podemos viver por nós mesmos, e nós não podemos ter uma atitude em que nós temos o domínio, o controle de todas as coisas, nós vamos fazer a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E a gente pergunta, diante disso, o que isso tem a ver com o inferno? Corretamente, os estudiosos têm razão ao dizer que inferno é quando a pessoa inverte essa oração. E ele, de tal maneira, resiste a Deus, de modo que Deus diz, seja feita a tua vontade. E a vontade da pessoa, contra Deus e contra tudo, a partir do seu ensimesmamento, se torna soberana e a nossa vontade autônoma, arrogante, que se recusa a dobrar os joelhos e reconhecer a Deus, nos coloca no nosso caminho de isolamento, de alienação e de ruptura com tudo que a gente pode imaginar. Você percebe essa situação, como ela é drástica? E é por essa razão que a história humana é tão cheia de perversidades. Presta atenção, todo mundo que entrou num caminho assustador de opressão, olha, é gente que estupra criança, é gente que rouba gente pobre para arrancar órgão, é gente que está envolvida com escravidão, é gente que maquina a maneira de vender entorpecentes para arrebentar a vida dos outros, para ganhar muito dinheiro. Para que isso? É gente que manipula o poder, ocupa cargos políticos e vê gente morrendo de fome, enquanto está aí numa situação de comodidade, com a consciência sem nem pesar. É cada coisa. E a gente, como é que o ser humano chega aí? Sinceramente, é um maldito caminho do inferno. É um maldito caminho de alienação, de maldade, quando a pessoa se senta no trono e faz o que faz do jeito que faz. E aí a gente vê, diante desse negócio, como reagir diante da realidade desse caminho quase sem freio de descida da autonomia maligna do coração humano. É aí que a gente descobre como e quando o inferno encontra o amor eterno. Aí a gente vai entender o que significa de fato o Evangelho. Muitas pessoas não percebem a força do Evangelho
porque eles não entendem o tamanho da doença que ele está enfrentando. Você está com uma dorzinha nas costas, né, um incômodo aqui do lado, aí você vai lá e o médico diz, olha, é um tumor maligno e você tem 1 mês de vida, aí a sua atitude muda. Diante desse cenário, olha só, aí a gente entende o que a Bíblia vai dizer e por que que isso é tão importante. Porque Deus, João 3,16 diz, tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do unigênito, do Filho unigênito de Deus. Então fica claro para nós o que acontece aí, diante dessa realidade em que o ser humano se coloca de voluntariamente entrar num caminho de rejeição de Deus, da sua graça, e buscando esse caminho de autonomia destruidora. Deus intervém na história, e intervém por amor, para nos livrar de nós mesmos, desse inferno inicial que toma conta da nossa vida e que certamente nos conduz para uma situação pior quando deixarmos o corpo na direção da eternidade. E aí a gente entende o que significa. Por isso que muita gente não entende bem Jesus. Alguns acham que Jesus era um líder político que tentou ajudar os judeus contra Roma. Não, Jesus era um mestre que sabia um monte de coisas e deu lições de paz para a gente. Outros pensam, não, Jesus era um exemplo de caráter, né, que ajudava os necessitados. Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, é aquele que representa esse amor sem fim da parte de Deus, e que deu a sua vida por nós para que nós tivéssemos a libertação de nós mesmos, o perdão dos pecados e a vida eterna. Por isso o Evangelho é a coisa mais estranha que existe nesse mundo. É a coisa que não bate na cabeça do homem natural, porque ele significa um presente grandioso que nos livra de nós mesmos, dessa situação de autossalvamento que não chega a lugar nenhum, e nos apresenta certamente uma salvação perfeita, completa, tão simples que uma criança pode receber, tão simples que significa abrir mão do esforço próprio, abrir mão da sua própria justiça, abrir mão de tudo o que pode oferecer e humildemente abaixar a sua cabeça, pedir perdão a Deus, reconhecer a morte de Cristo em nosso lugar, a graça, o amor sem fim de Deus. Eu gosto de me lembrar, tem um hino antigo tão extraordinário que mostra o que significa isso. Diz que o amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. Ainda que o céu todo fosse, que o mar todo fosse tinta, que o céu todo fosse papel, que os homens todos fossem escrivães e todas as hastes fossem penas, nem mesmo assim se poderia descrever o amor de Deus. Você vê que a resposta ao nosso inferno vem de Deus e ela se chama amor eterno.